A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos de volta nesta semana para deixar a leitura da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, lição da CPAD. Lembrando que nós estamos já no quarto trimestre, aonde nós temos o título da nossa lição, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Nós chegamos aí para a lição de número 8. Lembrando a você que o nosso objetivo aqui neste canal é deixar apenas a leitura da lição para que você possa estar familiarizado com aquilo que será estudado aí no domingo. Você tem durante toda a semana para estar ouvindo, repetindo, ouvindo a leitura da lição, para que quando chegue domingo na Escola Bíblica Dominical, você esteja aí já familiarizado com aquilo que será estudado. Para você, professor, às vezes você está aí no seu serviço, no trabalho, você pode então estar colocando aí para que você possa estar assimilando, né, os tópicos, subtópicos, a introdução, a conclusão, enfim. Também deixamos aqui as leituras bíblicas diárias de toda a semana, que é baseada aí, né, para que toda baseada no ensinamento da lição que será dado aí no domingo. Então, nosso objetivo é deixar essa leitura para os nossos irmãos aqui na Brazilian Assembly of God de Quincy, Massachusetts, a igreja a qual nós somos pastores, e a nossa escola bíblica aqui na nossa igreja na sexta-feira à noite. E aqui, como nos Estados Unidos é muito corrido, os irmãos trabalham bastante, então a gente deixa disponível para eles a leitura da lição, para que quando chega na sexta-feira, eles estejam aí familiarizados com a lição que será dada. Aí na sua cidade, provavelmente deve ser no domingo ou qualquer outro dia. Isso serve para você também, né? Eu fico feliz de poder aí estar ajudando você também a estar por dentro daquilo que será ensinado. Vamos para a nossa lição. Lição de número 8, do dia 20 de novembro de 2022. O tema da nossa lição é o bom pastor e os pastores infiéis. Texto áureo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, no capítulo 10 e versículo 11. Verdade prática. As Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A nossa lição, ela foi escrita e comentada pelo pastor Ezequiel Soares, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Nós vamos para a nossa leitura bíblica diária. Segunda-feira, nós temos a leitura Salmo de número 78, versículo 70 ao 72. O tema da leitura é: o cajado de Davi continuou no comando da nação de Israel. Diz assim a leitura: também elegeu Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas e o tirou do cuidado das que se achavam prenhes, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia das suas mãos. Aí então a leitura de segunda. Terça-feira vai estar em 1 Reis, no capítulo de número 22, versículo 17, que diz: então disse ele: vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Tá? Então a leitura de terça-feira. Leitura de quarta-feira, Mateus, no capítulo 9, versículo 36. Diz assim, o tema da leitura é: Jesus via o povo de Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor. Diz a leitura: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque achavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Leitura bíblica diária para quinta-feira, Jeremias 3, versículo 15. Vai dizer assim, o tema da leitura: Deus promete dar à sua igreja pastores segundo o seu coração. E a leitura diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. A leitura agora de sexta-feira está em Efésios, no capítulo 4 e versículo 11. O tema da leitura é: o Senhor deu pastores à sua igreja, o corpo de Cristo.
Diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tá aí então a leitura de sexta-feira, e a leitura de sábado, encerrando assim as nossas leituras diárias, vai estar em 1 Pedro, no capítulo de número 5, versículo 2 ao versículo 4, que diz, o tema vai dizer: a igreja, assim como o povo de Israel, é o rebanho de Deus. E a leitura diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplos ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Tá aí então as leituras diárias da semana. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Mais uma vez vale a pena lembrar que nós não comentamos a leitura da lição. Nós não comentamos a lição, os tópicos, os subtópicos, a introdução e a conclusão. Nós somente deixamos a leitura para os irmãos. Vamos para a leitura bíblica em classe. Ezequiel, no capítulo 34, versículo 1 ao versículo 12. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestir da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceis, a doente não ligastes ou curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras no campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem as busques. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pastos a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei eu as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tá aí então a leitura bíblica em classe. Agora nós vamos para a introdução, logo após os tópicos e os subtópicos e a conclusão da nossa lição. Introdução. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, versículo 1 ao versículo 10. Deus como futuro bom pastor, versículo 11 ao versículo 16. O julgamento entre as próprias ovelhas, versículo 17 ao versículo 22. E o Messias como pastor de Deus, versículo 23 ao versículo 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Primeiro tópico, sobre o rebanho. Primeiro, é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal, para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Primeiro subtópico: ovelhas. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, João 2,14.
É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Isaías 53, versículo 7, Atos 8, versículo 32. A natureza da ovelha é sua relação com o ser humano. Ou melhor, repetindo, a natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Salmo 23, versículo 1, Salmo 74, versículo 1, Salmo 100 e versículo 3. Segundo subtópico do tópico 1, natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos que assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias 13, versículo 7. Uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente o pastor pode socorrê-la e, pois, necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. Lucas 2, versículo 8. Sobre muitos aspectos. Lucas 15, versículo 4 ao versículo 6. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores. 1 Samuel 17, versículo 34 e versículo 35. E outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Salmo 23, versículo 5. Subtópico 3. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Números 27 e versículo 17. 1 Pedro 5 e versículo 2. Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isaías 40, versículo 11. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento. Mateus 26, versículo 31, Lucas 12, versículo 32. E diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor. 1 Reis 22, versículo 17, Mateus 9, versículo 36, Mateus 10, versículo 16, Mateus 15, versículo 24. Subtópico 4 do tópico 1. Os pastores. A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias 23, do 1 ao 5, se refere aos governantes. O sistema político da antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos da atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e os nossos pastores. Segundo tópico, sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Primeiro subtópico, do tópico 2. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Salmo 78 e versículo 72. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Lucas 15, versículo 4 ao 6. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra. Êxodo, no capítulo 3, versículo 1. Salmo 78, versículos 70 e 71. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Subtópico 2 do tópico 2. O que os governantes faziam? Baseados aí no versículo 2 e 3 da leitura bíblica em classe. Cuidavam de si mesmo. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Versículo 2 da leitura bíblica em classe. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos.
O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Versículo 3 da leitura bíblica em classe. Para designar a exploração e abuso de sua autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Antes cuidavam de si mesmo, conforme Jeremias no capítulo 12, versículo 10. Terceiro subtópico do tópico 2. O que os governantes não faziam? Versículos 4 e versículo 8 da leitura bíblica em classe. Não cuidavam das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. A fraca não fortalecesses, e a doente não curasses, e a quebrada não ligasses, e a desgarrada não tornasses a trazer, e a perdida não buscasses. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Versículo 4 da leitura bíblica em classe. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Quarto subtópico do tópico 2. Vai dizer, as ovelhas dispersas, baseadas nos versículos 5 e 6 da leitura bíblica em classe. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios, versículo 6 da leitura bíblica em classe. A mesma diáspora aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do décimo mês, aos 5 do mês. Ezequiel 33, versículo 21. Segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C. Terceiro tópico, sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 é o discurso de Jesus. O Salmo 23 é o discurso de Jesus como o bom pastor, em João no capítulo 10, versículo 7 ao 18, deixam isso muito claro. Primeiro subtópico do tópico 3. A reação divina contra os maus pastores, baseados no versículo 10 ao 12 da leitura bíblica em classe. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Jeremias 23, versículo 2. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo, em uma referência ao retorno da segunda diáspora. Ezequiel no capítulo 34, versículo 12. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com consciência e com inteligência. Jeremias 3 e versículo 15. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. Mateus no capítulo 23, versículo 34, Efésios 4 e versículo 11. O profeta está dizendo que Javé, ou Iavé, vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi, Atos no capítulo 13 e versículo 22. A promessa era para um futuro distante. Ezequiel no capítulo 34, versículo 23 e 24, Ezequiel capítulo 37, versículo 24 e Oséias no capítulo 3 e versículo 5. Segundo subtópico do tópico 3, Jesus, o bom pastor. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. João, no capítulo 10, versículos 11 e versículo 14. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4. Pois que, assim como Javé vai trazer a todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio,
Da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. João no capítulo 10, versículo 16. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Lucas no capítulo de número 24 e versículo 44. Terceiro subtópico do tópico 3. O pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas. Assim como Davi enfrentando um leão e um urso, 1 Samuel no capítulo 17, versículo 34 ao versículo 36, Jesus disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, João 10, 11. Ele não simplesmente arrisca a vida, mas entrega de acordo com a vontade do Pai, João no capítulo 10, versículo 17 ao versículo 18. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja, Efésios no capítulo 4, versículo 10, para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo, Efésios no capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Mateus, no capítulo 23 e versículo 3. Deus sabe cuidar dos seus servos. É dever nosso orar por eles. Conclusão da lição. O comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas, ou há entre aquelas, que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre ovelhas, Ezequiel no capítulo 34, versículo 20 ao versículo 22. E isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Salmo de número 133 e versículo 1, 1 Coríntios no capítulo 10 e versículo 31. Aqui está a leitura da nossa lição da Escola Bíblica Dominical deste próximo domingo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe essa página com mais alguém, né? Indique essa página para outras pessoas, se inscreva no canal e que Deus possa estar aí abençoando a sua vida. Se o Senhor assim nos permitir, semana que vem nós estaremos de volta para mais uma leitura bíblica, ou melhor, mais uma leitura da lição bíblica, né, da nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até semana que vem. Tua família